coisa, Carolina. Amigos e amigas, hoje é dia. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos começando a nossa live sobre as perguntas que as pessoas nos enviam. Estamos aí ligados no Facebook e também no Instagram, ok? Estou aqui já com as perguntas que já chegaram durante o dia, mas você pode encaminhar também a sua pergunta para nós, ok? Mas vamos pedir ao Senhor a graça de responder essas perguntas que não são fáceis, muitas delas, né? Você percebe. Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua inspiração do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, vós que inspirastes os profetas, os apóstolos, os papas, os santos, os doutores, para nos ensinar a doutrina católica, a sã doutrina da fé, peço nesse momento que o Senhor nos conceda também a mesma inspiração, a mesma graça para nós compreendermos essas mesmas verdades e poder ensiná-las conforme ensina o Santo Magistério da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos e amigas que já estão aí sintonizados conosco nessa live. Vamos começar respondendo as perguntas do Facebook que já chegaram durante o dia. Tem aqui a pergunta da Jânia Souza Silva. Na comunidade que eu frequentava, houve quermesse e celebraram a missa na sexta-feira, dando início ao evento, mas com a liturgia do domingo. E domingo não há missa. Está correto isso? Não, não está correto. A missa do domingo é para ser celebrada no domingo. As leituras, etc. Né? E não pode ficar sem missa no domingo, a menos que não haja padre na cidade para celebrar, não é? Então aí deve-se fazer a celebração da palavra, que não é missa, mas para quem não pode assistir missa, não tem condição, não tem missa, então cumpre, vamos dizer, o preceito dominical. Mas a missa do domingo tem que ser celebrada. José Ailton Alves, gostaria de saber sobre as festas de padroeiros, por que se tornaram festas mundanas e por que não acabar essas festas e fazer apenas festa religiosa? Ô, José Ailton, essas festas acontecem porque as igrejas precisam de recursos, né? As nossas igrejas são igrejas caras. Por exemplo, são igrejas grandes, né? Quando você vai restaurar alguma coisa, o telhado, coisa, fica muito caro, né? E as igrejas não têm dinheiro. E não tem dinheiro por quê? Porque o nosso povo católico não está acostumado a pagar o dízimo. Se todos nós pagássemos o dízimo, as paróquias não precisariam fazer essas festas, ok? Mas, infelizmente, né, acontece isso. Não tem dinheiro, então faz essas festas. Bom, não quer dizer que essas festas têm que se tornar uma festa mundana. Não, é possível fazer uma festa boa, não é? Assim, onde não haja confusão, onde não tenha músicas, né, vamos dizer, indecorosas, indecentes. É possível fazer uma festa, né, do padroeiro que seja uma festa decente. Não é possível. Agora, o que não pode deixar é que, né,
fique aí, né, uma festa descambando para as coisas mundanas, certo? Agora, eu insisto nisso, né? Veja a Canção Nova não faz essas coisas. Sim, ela faz algumas promoções, mas o que é estimulado na Canção Nova? A cooperação, a doação financeira, né? Olha, desde que o Padre Jonas começou a Rádio Canção Nova, há 40 anos, e a televisão há 30 anos, ele nunca permitiu que houvesse propaganda comerciais, né? Então, é possível fazer as coisas, né, sem que se caia, vamos dizer assim, nos erros, né? Bom, eu quero aproveitar para mandar aqui um abraço para minha querida, né, sobrinha Maria Júlia, né? Maria Júlia foi operada, né? Precisou tirar um carocinho aí do seio, ela sabe disso, né? Mas graças a Deus a cirurgia foi boa, né? Já está bem em São Paulo. Maria Júlia, um grande abraço a você. Olha, o tio está rezando por você, desde que nós soubemos que você precisava fazer essa cirurgia. E tenho fé em Deus, Maria Júlia, que você vai ficar 100%, vai voltar logo para sua casa. Um grande abraço, um grande beijo para você. Bem, aqui eu tenho a pergunta da Regina Castro. Gostaria de saber se em um domingo, se eu servir como ministra da Eucaristia na missa de manhã e servir em uma celebração da palavra à noite, posso comungar na missa e na celebração. Regina, não pode. O Código de Direito Canônico diz que a gente só pode comungar 2 vezes, e no máximo 2 vezes, se a gente participar de 2 missas. Se você participar de uma missa e depois de uma celebração da palavra, não pode comungar na celebração da palavra. Se participar de 2 missas, pode comungar nas 2 missas, ok? Pedro Correia, a Santíssima Trindade é um só Deus, certo? É um Deus em 3 pessoas, uma natureza, uma essência, né? Porque Jesus disse sobre o fim do mundo que só o Pai sabe. Jesus ali, ele falava, né, aqui como homem, dentro da missão de Messias. Quando Jesus diz que ele não sabe, ele diz assim, Santo Agostinho explica isso dizendo o seguinte, não cabe a mim, na minha missão aqui de Messias, revelar isso. Então, isso cabe ao Pai, né? Não é que nós estejamos dividindo Deus em 2 aí, não é. Claro que Jesus como Deus, ele sabe, né? O Espírito Santo sabe, o Pai sabe. Mas na missão terrena dele, de Messias, não estava no plano do Pai e dele que revelasse isso, né? Essa é a explicação que Santo Agostinho dá. Edgar Leandro, quando falamos algo sem pensar e logo depois se percebe o engano, o pecado tem a matéria, não tem o consentimento e nem a vontade. É pecado venial ou não tem pecado? Edgar, se a pessoa, entendeu? Você está dizendo aqui, falamos algo sem pensar e logo depois se percebe o engano, e se arrepende, né? Eu penso que não houve o pecado grave. Pode ter havido o pecado leve, entende? Porque você acabou falando alguma coisa que não devia falar. Então, de certa forma, caracterizou um pecado. Mas, como não foi assim perfeitamente voluntário, o pecado não deve ser mortal. Para ser pecado mortal, você tem que ter o saber, o querer e o fazer. Você está com plena consciência que aquilo é errado, mas você quer fazer e você faz, certo? Edilene Pires, consagração da hóstia, como acontece? Edilene, a igreja explica que é o Espírito Santo que transforma o pão no corpo, sangue, alma e divindade, na pessoa de Jesus. Por isso que antes do padre consagrar, tem aquela oração que a liturgia chama de epiclese. Epiclese é a invocação do Espírito Santo. Você percebe que antes do padre consagrar, ele faz aquela oração, né, invocando o Espírito Santo para que faça a transubstanciação. Ele transforma a substância do pão no corpo de Cristo. Transforma a substância do vinho no sangue de Cristo. O que é substância? É aquilo que faz um ser o que ele é. Ok? Não é aparência. A substância é algo que você não enxerga. Por exemplo, o que faz eu ser homem? Uma pessoa humana. Eu ter 2 olhos? Não. Os animais também têm. Eu ter 2 ouvidos? Não. Os animais também têm. Eu ter boca, orelha? Não. Os animais também têm. Eu ter 2 braços? Não. Ter perna? Não. Os animais também têm.
Ter coração, ter fígado, ter rim? Não. Os animais também têm. Então, afinal, o que faz você homem? Eu ser preto, branco, alto, magro, não. O que faz você homem? A minha alma, que ninguém vê. Onde está a inteligência, a liberdade, vontade, consciência, memória, que ninguém vê, ninguém pega. Você entendeu? Isso é a substância. Então, a substância do pão a gente não vê. É o que faz o pão ser pão. É isso que transforma no corpo de Cristo. A aparência continua. Continua a aparência de pão, continua a aparência de vinho. Mas a essência, a natureza, a substância, essas três palavras são como que sinônimos na teologia. Essência, substância e natureza. É aquilo que é transformado milagrosamente pelo poder do Espírito Santo, né, no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É o maior milagre que acontece, né, no mundo. Ana Maria Gomes, no ano passado, perdi um sobrinho perto do dia de finados. Então, antes do dia de finados, me confessei bem, participei da Santa Missa, rezei pelo Santo Padre, pedindo urgência plenária para ele. Pergunto, eu não fui ao cemitério nesse período. É válida a indulgência plenária que pedi para ele? Porque a indulgência plenária, que pode ser conseguida todo dia, inclusive na Semana dos Mortos, que é de 1 até 8 de novembro, é preciso de 4 coisas. Se você fez uma dessas coisas, se cumpriu essas 4 coisas, independente de ir no cemitério, valeu. Quais são as 4 coisas? Primeiro, a confissão bem feita, isso que você fez. Segundo, diz que foi à missa, se você tem que comungar. Certo? Terceiro, rezar pelo Papa. O quê? Pai Nosso, Ave Maria e um Glória. No mínimo. Pode rezar mais coisas se quiser. E quarto, você tem que cumprir uma das 4 condições. Quais são uma das 4 condições? Ou rezar um terço em família, diante de um oratório ou na comunidade. Ou então fazer meia hora de adoração ao Santíssimo, diante do sacrário. Ou então você fazer leitura bíblica, meia hora meditada. Ou então você fazer, né, uma via sacra na igreja acompanhando aqueles 4 quadrinhos. Se você faz uma dessas 4 alternativas e mais as 3 anteriores que eu já falei, confissão, comunhão e oração pelo Papa, você ganha a indulgência plenária para a alma, independente de ir ao cemitério, certo? Aqui a pergunta Ivonete da Silva. Na leitura Gênesis 18, de 1 até 10, de ontem, Abraão viu 3 homens, um era Deus e os outros 2 quem eram? Não, Ivonete, ali é uma imagem que Deus quis dar dele para que Abraão entendesse. Ali os 3 personagens, os 3 homens, que pode ser também entendido como 3 anjos, representavam a Santíssima Trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso 3. Então não é que uns simbolizava Deus e os outros não. Não, os 3 ali dizem a interpretação dos santos padres da igreja. Simbolizavam a Santíssima Trindade. Que vem ao encontro de Abraão e Abraão o acolhe. Por isso que o sentido profundo dessa leitura, para nós, o que é? Acolher Deus que vem a nós. Abraão foi lá, mandou matar um bezerro, preparou a carne, mandou Sara preparar, né, um pão com a farinha mais fina que ela tinha. Ou seja, quando Deus nos toca, acolher Deus. E antes de Deus ir embora, o que ele fez? Sara, você vai ter um filho. Sara, olha, Abraão já tinha 100 anos. Aí vai chegar o seu Isaac, daqui a 1 ano. Então, a mensagem é: acolha Deus, né? E Deus vai deixar aí a sua graça. Vitor Freitas de Pádua. Estou com dúvida para entender um trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 15 a 21. Poderia ajudar-me? Ô Vitor, nesse trecho, Gálatas, eu vou pegar aqui a Bíblia, o texto, Gálatas 2, de 15 até 21. São Paulo está falando para os Gálatas sobre a questão da lei de Moisés e de Jesus Cristo. Ok? Eu vou ler um pedaço aqui. Nós, judeus de nascença e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei. Que lei? A lei de Moisés. Mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei. Pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Claro, né?
se a prática da lei mosaica justificasse, Cristo não precisaria ter vindo, não precisaria morrer na cruz. São Paulo está explicando isso. Se alguém pode ser justificado pela prática da lei, não precisava ter vindo Jesus Cristo. Então ninguém se justifica, ninguém é salvo pela prática da lei, como aqueles judeus, fariseus, doutores da lei, que inventaram um monte de preceitos, achavam que fazendo aquilo estavam salvos. Paulo fala, não, não é por aí. Okay? Então, a base desse texto aqui é exatamente isso. Eu não vou me delongar muito, porque aqui são muitas perguntas. Eu vou só pegar aqui o finalzinho, onde ele fala, né? Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, é isso que salva, o Cristo vivendo nele. O Cristo é a sua motivação de viver, de agir, de trabalhar, né? Não menosprezo a graça de Deus, mas, em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. É aquilo que eu já falei. Se a gente se salva pela lei de Moisés, então Cristo morreu em vão. Mas não, de jeito nenhum. Né? E aí, por que São Paulo coloca isso na carta aos Gálatas? Porque ele chegou e viu que os Gálatas estavam sendo contaminados por cristãos vindos do judaísmo que queriam impor de novo, né, aos Gálatas a vivência da lei de Moisés. Queriam circuncisão e ele dizia, para com isso. Se nós fôssemos ser salvos por essa lei de Moisés, não precisava ter Cristo vindo ao mundo. Ok? Esse é o sentido básico desse texto. Muito bem, agora eu tenho aqui a pergunta, continuo ainda com o Facebook. Só um minutinho que as folhas grudaram aqui uma na outra. Da Francisca Maria. Viver de amor é dar sem medidas. Como fazer na prática esta linda frase de Santa Teresinha do Menino Jesus? Os santos diziam, amar a Deus, viver, é amar sem medidas. A medida do amor é amar sem medidas. O que significa isso? É fazer sempre o bem. Nunca se cansar de fazer o bem. Qualquer oportunidade que você fizer o bem, fazer o bem. Ou seja, não colocar limite. Hoje eu vou fazer o bem, amanhã não vou. Estou cansado. Não. Fazer o bem sempre. Ok? Aí, Santa Teresinha nunca pensava em termos assim de quantidade. Ela falava de quantidade. Santa Teresinha falava a importância não é fazer grandes obras. É importante fazer pequenas obras com amor. Então, aí a Santa Teresinha sempre enfatizava a qualidade, mais do que a quantidade. Então eu penso que esse amar sem medidas é você estar disposto a amar qualquer pessoa, a qualquer tempo e sempre. Né? Bom, desculpe que eu derrubei uma folha aqui que não era para ter derrubado. Está aqui, pergunta da Helenita Lopes. A paz, professor Felipe. A paz, Helenita. Qual é o significado das pedrarias no ostensório, pois são cores diferentes? No caso da vermelha, geralmente tem umas 12, 13 ou menos de cada lado. Por favor, poderia explicar? Helenita, eu nunca vi uma explicação sobre isso. Eu penso que não deve ter uma explicação simbólica. Sabe por quê? Porque cada ostensório é de um jeito. Ou se tivesse uma norma da igreja, não seria, os ostensórios não seriam diferentes. Então eu penso que essas pedrarias são colocadas para a honra e glória de Deus. Né? É como aquela Jerusalém celeste que São João viu descer lá no Apocalipse, no capítulo 21, né? Que ele disse que parecia uma pedra de jaspe cristalina, né? Toda de cristais. Né? É o símbolo da honra e glória para Deus. Por isso que no ostensório se coloca isso. Né? Muito bem. Giuseppe von Rosensburg. Professor, eu gostaria de saber se você tem alguma opinião sobre o livro Rite of Sodomy, que narra a infiltração do lobby gay na igreja. O Giuseppe, não conheço, não li esse livro, ok? E sobre o relato Bella Dodge, ter infiltrado sozinha mais de 1000 comunistas no seminário, também não conheço, José. Eu acho que isso não deve ser, talvez, na nossa língua portuguesa. Não deve ter, nunca vi nem no site, eu não li. Ok? Bom, tem aqui agora perguntas do YouTube. Né? O Valentim pergunta o seguinte: o Vaticano tem seus arquivos
tem em seus arquivos originais dos evangelhos escritos pelos apóstolos de Cristo? Não. É porque os originais dos evangelhos, ô Valentim, não existem mais. Por quê? Porque os evangelhos eles foram escritos em papel, papiro daquele tempo, que se desfaz com muita facilidade, ou com pele de carneiro, pergaminho. Então, não temos, né? Mas nós temos mais 5.000 cópias dos evangelhos que estão espalhados nos museus do mundo inteiro, que são cópias autênticas dos originais. A igreja não tem dúvida disso. E o mais interessante, né, nesse livro aqui, Porque Sou Católico, eu coloco onde é que estão esses originais que existem hoje, né, que mostra a autenticidade dos evangelhos. Né? Então nós temos, por exemplo, vou colocar aqui alguns dados para você ver. Né? Por exemplo, nós temos um evangelho, uma cópia de evangelho que está nos Estados Unidos, em Filadélfia, que é cópia do século III. Temos evangelhos na Itália, em Florença, em museus, né? Que é do século VI. Temos em Viena, na Áustria, século VI, século VII. Temos em Paris, na França, no Louvre, cópias do Evangelho que são do século III. Londres, século III. Estrasburgo, século IV. Berlim, século IV. Interessante, né? Essas cópias não estão no Vaticano. Isso mostra que esses museus de todos esses países guardam essas cópias com fidelidade a preço de ouro, porque são autênticos. Então, os especialistas, examinando, né, essas cópias, eles sabem chegar nos originais. Entende? Então, os originais não existem. Agora, veja bem, quando foram descobertas os documentos de Qumran, nas grutas de Qumran, na Terra Santa, lá por volta de 1940 e pouco, né, encontrou-se lá, por exemplo, né, frases dos evangelhos. Né? Os essênios deixaram ali nas grutas de Qumran, no ano 70, quando o Império Romano invadiu a Terra Santa, e eles fugiram e colocaram todos os seus escritos da Bíblia em vasos de barro. Né? 2000 anos depois, praticamente, foram encontrados, em 1940 e pouco, 47, e encontramos, por exemplo, o livro inteiro do profeta Isaías, encontrou-se frases dos evangelhos. Bom, agora perguntas do YouTube. Esse já foi do YouTube. Agora a Jalita Souza pergunta o seguinte: quero saber sua opinião a respeito de se ter imagem de Deus Pai, sendo que ninguém viu o Pai, nem mesmo Moisés. Me refiro ao Divino Pai Eterno. O Jalita, a igreja diz que não tem problema você representar o Pai uma imagem. Não quer dizer que aquela imagem seja o Pai, não. Veja, por exemplo, o Espírito Santo não é representado por uma pomba? Desceu simbolicamente em forma de pomba. O Espírito Santo também não tem corpo. Então a igreja não proíbe. Agora, claro, a gente não vai acreditar. Normalmente se representa o Pai assim como um ancião, né? É uma maneira de ajudar a nossa imaginação. Né? Não há erro nisso. Agora, não vamos acreditar que o Pai seja daquele jeito ali. Como que nós não vamos acreditar que o Espírito Santo é uma pombinha? De jeito nenhum. Nenhum fogo, né? Ele desceu em forma de fogo no meio dos apóstolos em Pentecostes. Né? Então, é simbologia. Enquanto símbolo, não há problema. Douglas Damião, professor, fale sobre o Papa estar apoiando aquele sínodo diabólico. A igreja vai ruir. Estão brincando com milhões de almas para salvar. A igreja está se desviando da sua sacralidade, da santa tradição. Diga, professor, sobre esse modernismo e a teologia da libertação dentro da igreja. Ô Douglas, você sabe que o documento de trabalho, né, que foi preparado para o sínodo, né, o tal de Instrumentum Laboris, não foi feito pelo Papa. Foi feito por uma comissão aqui na Amazônia, que se reuniu também no Vaticano, né, coordenada pelo cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes. Então, esse documento, o Instrumento Laboris, não vem assinado pelo Papa, não, é uma comissão que preparou isso. Isso tudo vai ser discutido pelos bispos. Eu também, confesso a você, fiquei preocupado com as duas cartas que dois cardeais escreveram, né? O cardeal Miller,
americano, e o outro cardeal, se não me engano, Grant Miller. Por isso eu fiquei também preocupado com os erros que os cardeais apontaram, né? Lá nesse documento. E também o cardeal Sara, né? Bom, eu espero ver o que vai acontecer, né? Porque o que vai ser mais importante de tudo isso é a exortação apostólica que depois o Papa Francisco vai escrever, depois de terminar o sínodo, que os bispos entregarem para ele um documento sintético. Então, eu tenho comigo que esses erros que apontaram o cardeal Miller e o outro cardeal americano, alemão também, Grant Miller, são dois Miller, né? E também o cardeal Sara, eu tenho comigo que esses erros que os cardeais apontaram não vão passar no documento final do sínodo que vai ser entregue para o Papa. E o Papa, creio eu, não vai colocar esses erros também, né, que foram apontados, né, questão de panteísmo, adoração da terra e sincretismo religioso, realmente essas coisas estão erradas, né? Então vamos esperar para que a gente possa analisar isso, né, com mais cuidado. Maria Aparecida, professor Felipe, admiro demais o senhor, mas quero perguntar, o senhor não gosta dos animais? Ô Maria Aparecida, gosto sim. Vou contar uma coisa para você. Todo dia eu coloco aqui no meu quintal uma banana para os passarinhos e comem rapidamente os bem-te-vis, os sanhaços. Coloco quirera para os passarinhos. Já está descendo até canarinho da terra aqui no meu quintal. Gosto demais. Quando sobra comida aqui em casa, eu não deixo jogar fora de jeito nenhum. Eu coloco na rua para os cachorrinhos comerem. Gosto dos animais, trato bem os animais. Entende? Agora, animal é animal. O que eu quero explicar para as pessoas é o seguinte: o animal não tem alma humana. Por isso nós podemos matar o animal para comer, etc, etc. Eu gosto dos animais, sim. Entende? Eu já li aqui o que o catecismo fala. O que eu quero é exatamente viver aquilo que a igreja ensina sobre os animais. Só isso. De jeito algum eu vou maltratar um animal. De jeito algum eu vou propositadamente atropelar um animal na rua. Pelo amor de Deus, ele é uma criaturazinha de Deus. Não vou maltratar de jeito nenhum. Não pense isso aí. Ok? Agora, animal é animal, gente é gente. Nós não podemos igualar as duas coisas. É isso que a igreja não quer que se faça, certo? André Kriegner. Prezado professor Felipe, que a paz de Cristo esteja com você e sua família. Amém. A sua também, Alexandre. Acompanho sempre seus vídeos no YouTube. Tenho uma pergunta sobre o fenômeno da psicopatia. Como se sabe, os psicopatas possuem uma anomalia no sistema límbico que os impede de sentir empatia, isto é, os impede de amar verdadeiramente, a não ser a si mesmos. Psicopatas nascem assim, não é culpa da educação de seus pais, da sociedade, da sua condição econômica. Psicopatas, além disso, não sentem culpa, portanto, não podem nem querem se arrepender de nada. Em razão disso, jamais buscam ajuda, porque, ao contrário de outros transtornos de personalidade, eles não sofrem com isso. Psicopatas, a seu modo, são felizes. Psicopatas, em geral, são ateus. Gostaria de entender esse transtorno à luz da doutrina católica. Se uma pessoa não sente culpa, não ama e não se arrepende, como ela poderá ser salva? Qual a razão de Deus permitir esse transtorno que fecha as portas àquele que dele padece para buscar livremente a sua salvação? Se um psicopata não sente culpa e se arrepende, como poderá ter fé e buscar a salvação? Como pode Deus permitir que alguém nasça sem ter meios de buscar sua salvação espontaneamente? Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte: primeiro, o que causa a psicopatia ou qualquer outra enfermidade, câncer, sei lá, qualquer coisa, é fruto do pecado original. São Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado vem de toda a humanidade. É uma consequência do pecado da humanidade, de todo o desvio que houve na história da humanidade, ok? Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, Deus vai saber julgar essas pessoas com justiça perfeita. Deus é justo, né? A igreja ensina que para a pessoa cometer um pecado,
A pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Tem que saber. Por exemplo, vou dar um outro exemplo paralelo aqui. Uma das razões que leva o tribunal da igreja a decretar que um casamento foi nulo é, por exemplo, se os juízes detectarem que o sujeito que casou não tinha juízo perfeito. Ele disse, não, eu quero casar. Quer casar? Sim. Promete fidelidade? Sim. Sim, sim. Mas ele não tem juízo para entender as responsabilidades que ele está assumindo. Então, o tribunal pode declarar um casamento desse nulo. Trazendo para cá, se a pessoa não tem capacidade de saber o que está fazendo, também não tem. Deus vai saber julgar isso. Então, o saber aí fica prejudicado. O querer fica prejudicado. E o fazer também fica prejudicado. Então, nós temos que confiar o seguinte, confiar na justiça perfeita de Deus. Deus vai julgar cada um segundo a sua condição. Ok? Então, a gente não pode querer que um psicopata desse seja julgado na mesma condição de outro que não tem essa psicopatia. Fiquemos tranquilos. Deixa na mão de Deus. Por isso que Deus é perfeito e é justo. Rita de Cássia Santos. Professor Felipe, é pecado tocar em objeto religioso quando a mulher estiver menstruada? Rita, não tem nada a ver. Isso é a lei mosaica, lá de trás, que Cristo aperfeiçoou. Não tem nada. Na lei mosaica, era uma impureza ritual a pessoa estar menstruada. Porque acreditavam que a vida estava no sangue. Então, se uma mulher menstruada, se tocasse em alguém, a pessoa ficava contaminada. Ok? Mas acabou, não tem nada disso no cristianismo. Miriam Roberta, professor, é correto um católico se proclamar de esquerda politicamente? O Miriam, depende do que essa pessoa entende por esquerda. Tá certo? Eu conheço pessoas muito boas na igreja, até padres, né, que se dizem de esquerda. Optam mais por uma linha estatal do que atividades privadas. Depende. É um esquerdista comunista, nazista, é uma coisa. Agora, alguém que é da esquerda, que é mais assim favorável às medidas de esquerda, mas que não viole a lei de Deus, não sei. É muito difícil julgar isso. Eu conheço pessoas de fé, de oração, que têm uma tendência para a esquerda. Então, é muito difícil julgar isso. Diferente da pessoa dizer que é ateu, que é materialista, que não acredita em Deus, né? Como os comunistas. Aí é diferente. Aí é claro que é pecado. Né? Vilma Franca. Professor Felipe, qual é o nome do documento sobre comungar de joelhos e na boca? Tive uma formação recente em que o padre falou que não podemos comungar nem de joelho nem na boca, só na mão. Achei isso um absurdo. Gostaria de uma orientação. Ô Vilma, tem documento claríssimo do Vaticano, dizendo que a pessoa tem o direito de comungar de joelho e de comungar na boca. Bom, eu tenho esse documento no meu computador. Se você quiser passar para mim um e-mail, né, anote aí, atendimento@cleofas.com.br. Eu mando para você a cópia desse documento, do Vaticano. Ok? É muito claro. E o documento diz, ninguém tem autorização de proibir isso, nem os bispos. Tá? É bem claro, olha. Anote aí, atendimento@cleofas.com.br. Marinaldo Conceição, qual é a idade que se possa fazer o estudo da consagração? Eu penso que seja a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. E se não tiver a primeira Eucaristia e Crisma, pode fazer a consagração? Ou só depois de ter esses sacramentos? O Marinaldo, o São Luís de Montfort não fala disso no livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Seria bom ler esse livro. Agora, eu penso que seria bom, primeiro, a pessoa fazer a primeira comunhão, se confessar, ser crismado, porque aí a pessoa está mais propícia a receber toda a graça de Deus. Entende? São Luís de Montfort não fala se é necessário ou não. E essa consagração foi ele que propôs.
Ele não fala, também não vou dizer que se pode ou se não pode. Agora, eu penso que seria muito bom se a pessoa fizesse a primeira Eucaristia e a Crisma primeiro. Porque a graça de Deus realmente aí vai ser mais propício para a graça de Deus. Cláudio César de Toledo, quanto aos bispos de esquerda, não deveriam ser eles excomungados automaticamente, de acordo com o decreto contra o comunismo, publicado em 1942, durante o pontificado do Papa Pio XII? Ô Cláudio, nós temos um Papa. Quem regula essas coisas é o Papa, né? Eu penso que nós não podemos querer decidir alguma coisa acima do Papa, né? Se o Papa não colocou, né, que bispos que têm uma tendência de esquerda sejam excomungados, nós temos que aceitar isso, né? Eu digo, a igreja tem uma norma, tem regra, tem hierarquia. Nós temos que seguir essa hierarquia. O que nós podemos fazer é o seguinte: não seguir essas orientações, tá certo? Eu já falei aqui, nós somos livres. Se você vai a uma missa, o padre fica falando de política na missa, você não gosta, não vá nessa missa. Não vá na missa desse padre, vai em outra missa. Entende? Agora, julgar o padre é o bispo é que é o superior dele. E julgar o bispo é o Papa. Entende? Não cabe a nós leigos tomar essa decisão. James Cook, fui na Canção Nova em 2019, nas tendas que vendem produtos externos, estavam vendendo este anel de tucum. Questionei eles sobre o significado do anel e fingiram não conhecer. Como pode isso? Ô, Jamie, eu acho que essas tendas externas não são da Canção Nova. Porque acontece o seguinte, a Canção Nova, do lado de fora da Canção Nova, tem uma porção de tendas vendendo uma porção de produtos que não são da Canção Nova. Entende? Então precisa verificar se realmente é esse caso ou não. Tá? Esse anel de tucum que o James coloca é um anel normalmente usado pelo pessoal que é assim meio adepto da teologia da libertação. Tamires Cássia, é pecado fazer laqueaduras se uma pessoa não quer ter filhos? Ô Tamires, a igreja diz que é pecado. Ok? Eu quero ler aqui, tá? Porque é uma coisa séria, né? Que é preciso, eu quero ler aqui o que o catecismo da igreja fala, que é para não ter dúvida, não pensar que eu estou colocando a questão. O parágrafo 2399 do catecismo diz assim: a regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. E aí ele coloca entre parênteses quais são esses meios considerados inadmissíveis: a esterilização direta ou a contracepção. A esterilização direta é vasectomia e laqueadura. Faz a esterilização da pessoa. A contracepção é a pessoa fazer o controle da natalidade com meios artificiais. Certo? É o que está no parágrafo 2399 do Catecismo. Roberval Segal dos Santos, vasectomia pode fazer? Já respondi na pergunta anterior, Roberval. Veja o parágrafo 2399 do Catecismo. E tem outros parágrafos anteriores que também explicam a questão, tá? Outra pergunta: Maria foi assunta ao céu? Foi, a dogma de fé para nós. Foi proclamada pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950. Tá? Onde está na Bíblia? Ele fala, não foi não. Não está na Bíblia, mas a igreja não segue só a Bíblia. A igreja segue a Bíblia, a tradição interpretada pelo magistério. Veja, o Roberval, nós não somos protestantes. Os protestantes só seguem a Bíblia. Mas esquece que a Bíblia foi montada pela tradição da Igreja Católica. Não aceita a tradição, mas aceita a Bíblia. É como se você aceitasse a maçã, mas não aceitasse a macieira. É meio difícil de entender, né? A igreja não segue só a Bíblia. A igreja segue a Bíblia e a tradição que veio dos apóstolos e que não foi escrito. Ninguém vai encontrar o nosso credo que nós rezamos na Bíblia. Ninguém vai encontrar na Bíblia que os sacramentos são 7. Ninguém vai encontrar na Bíblia que, né, nós temos que fazer procissões e coisas desse tipo. Vem da tradição da igreja. Muito bem. A pergunta agora aqui do Edson Cavalcante. O que é atividade quântica? O Edson Cavalcante, pelo que eu entendo da física, eu sou físico, né? Eu estudei física quântica. A quântica é puramente física, né? Estuda profundamente a questão da luz, né? E outras coisas, né?
Treino mental e programação de frequência vibracional, Hertz. Uma psicóloga da minha cidade me falou a respeito e me convidou a fazer. Tive receio, pois pelo que ela disse, mexe com áreas da mente, parte emocional e espiritual. Um cristão pode fazer essa prática? Edson, sinceramente, eu não entendo disso. Não vou dar minha opinião nisso, porque eu entendo da física quântica, da mecânica relativista, quanto física. Agora, aplicar isso em terapia de mente, né? Você fala aqui de emocional, espiritual, realmente não sei te dizer. Eu, sinceramente, eu não faria um tratamento desse se oferecesse a mim. Porque, não sei, é uma coisa que certamente não está ainda assim aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, será que efeito isso pode trazer para a gente, né? Bom, tem aqui perguntas do Instagram, né? Deusimar Carvalhinho. Um padre que renuncia ao sacerdócio e se casa, pode comungar sacramentalmente? O Deusimar pode, se ele tiver pedido autorização para o Papa para abandonar o sacerdócio, ou seja, o ministério sacerdotal, e se casar. Se o Papa autorizou, ele pode, tem vida, vive como um leigo, pode confessar, pode comungar, tudo. Inclusive, ele continua sendo padre, só não exerce o ministério. Se ele precisar, por exemplo, no caso de um risco de morte, ele pode confessar uma pessoa, pode dar unção dos enfermos para uma pessoa que está morrendo, por exemplo, e se não der tempo de chamar um outro padre. Vini HS, é isso? Gostaria de saber se, ao oferecer uma missa pelas benditas almas do purgatório, mesmo estando eu em pecado mortal, se é válida essa intenção às almas do purgatório. Veja, estar em pecado grave é uma coisa que precisa ser entendida. Se você se arrependeu daquele pecado que você cometeu, mesmo antes da confissão, você já está perdoado. Então você já tem a graça de Deus. Agora, se a pessoa está em pecado mortal, ok? Não se arrependeu, não pediu perdão a Deus, mesmo antes da confissão, ela não está em comunhão com Deus. Então essa oração dela realmente fica prejudicada. Entende? Alguns teólogos dizem que se depois que ela confessou, comungou, né, se ela refizer essa oração, a oração possa ter valor. Mas é algo também difícil da gente dizer até que ponto isso vai ter eficácia, né? O melhor é cometer um pecado grave, se arrepende logo, mesmo antes da confissão, ok? Clenide Protásio, o que a igreja acha da acupuntura? Clenide, a igreja não dá opinião sobre práticas médicas, não. A única coisa que a igreja diz sobre as medicinas alternativas, homeopatia, acupuntura e outras coisas, é que a pessoa não deve misturar isso com misticismo, com esoterismo, entendeu? Se for prática médica pura, sem nenhuma conotação espiritual, a igreja não se opõe. Mas a igreja não vai dar um parecer sobre isso em termos de ciência, porque não é o campo dela, certo? Jaime Bragadias, na minha comunidade o padre deixa o seminarista fazer a homilia. Pode? Não pode. É bem claro, no Código de Direito Canônico, né? Quem tem que fazer homilia é só o padre ou o diácono. Pode, não sei, numa celebração da palavra que não é missa, aí não é homilia. Mas na missa formal, de domingo, né, do povo, não pode. Renan Tosta, é errado não concordar com algumas posições do Papa? Não é errado, desde que não sejam posições dogmáticas. Ok? Se for posição, se é aquilo que está no catecismo da igreja, por exemplo. O que está no catecismo da igreja é que o Papa João Paulo II chamou de fidei depósito, é o depósito da fé. Ali nós não podemos discordar, né? Agora, quando o Papa fala como teólogo, dá uma opinião dele, não é pecado você não concordar, principalmente se não for um assunto diretamente ligado à fé. Claro que a palavra do Papa tem sempre um peso, né? Claro, mas não há pecado de discordar com alguma posição que não seja doutrinária, teológica, que esteja no catecismo da igreja, por exemplo.
Patrícia Passo, indique um livro falando das indulgências, por favor. Patrícia, eu escrevi um livro, O que são as indulgências. Eu me baseei exatamente na Constituição Apostólica do Papa Paulo VI, de 1967, onde o Papa Paulo VI coloca, né, inclusive, as 70 orações indulgenciadas. Né? Nesse livro, esses livros todos, né, você encontra aí pelo nosso site loja.cleofas.com.br, ok? Temos aqui a pergunta do Renan Costa, já foi, Patrícia Passo também já foi, agora aqui a pergunta do Bergson Pessoa. Sabemos que domingo é o dia do Senhor e que não devemos trabalhar. Se fizermos nosso irmão trabalhar usando serviço como abastecer o carro, comprar pão, remédio, etc., estamos caindo em pecado grave. Veja, o Bergson, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? Então, é possível que, se você não tira a liberdade da pessoa de ir à missa, né? Vamos supor uma empregada doméstica, né? Que é preciso que ela trabalhe no domingo. Né? Se ela tiver a liberdade de ir à missa, viver a prática dela, o ideal é que não trabalhe. Né? Mas nos casos muito especiais, necessidades especiais, não sei se você tem um doente em casa, preciso cuidar dele, uma necessidade especial, não há problema. Entende? O que a igreja quer é que o domingo seja usado para duas coisas. Esse é o sentido clássico do domingo. Primeiro, a gente descansar. Todos nós precisamos descansar. Eu me lembro no livro do Dr. Scott Hahn, Dr. Scott Hahn conta num livro dele sobre o trabalho, né, que nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, o governo pediu para que as fábricas de armas, porque precisava produzir, trabalhassem inclusive no domingo, mas não obrigou, deixou como facultativo. Conclusão, depois chegou à seguinte conclusão: as fábricas que pararam no domingo produziram mais do que as fábricas que não pararam no domingo. Olha que interessante. Então, é para descansar. Segundo, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para estar com a família, para fazer uma atividade diferente. Regina Castro, gostaria de saber se a Febe diaconisa, em Romanos 16, era realmente uma diaconisa ou o termo foi usado em outro sentido. Regina, recentemente o Papa Francisco mandou que os teólogos dele fizessem um estudo sobre essa questão da diaconisa. Chegaram à seguinte conclusão, que não era uma diaconisa ordenada. Ou seja, a palavra diaconia vem de serviço. Eram mulheres que prestavam serviço, né, à igreja, mas que não eram ordenadas, não recebiam o sacramento da ordem. Por isso, o Papa Francisco não autorizou que nós tivéssemos diaconisa. Ok? Isso é recente, né? Foi publicado aí pelos documentos. Cássio Machado, uma amiga minha me perguntou por que Deus permite que os animais sofram, sendo que a única vida que eles têm é aqui na Terra. Bom, esse sofrimento dos animais, meus irmãos, também é fruto do pecado original. Veja que o profeta Isaías, quando ele fala lá, capítulo 11 do profeta Isaías, ele fala uma coisa maravilhosa, que no reino messiânico, o que vai acontecer? O leopardo vai sentar do lado do cabrito, em paz. O leopardo não vai matar mais o cabrito. A vaca e o urso vão estar um do lado do outro, e a vaca e o urso brigam muito, um querendo matar o outro. O urso não querendo matar a vaca. Né? Ele fala assim, a criança de colo, né, poderá enfiar a mão na toca da serpente venenosa e não lhe fará mal algum. Ou seja, vai acabar, o leão vai voltar a comer palha, como era lá antes do pecado original. Antes do pecado original, os animais todos comiam palha. Um não matava o outro para comer. Então, o que a teologia católica explica? Toda a violência que há entre os próprios animais. Você assiste esses filmes aí, por exemplo, do Animal Planet, né? O leão matando aquelas gazelas, aquela coisa. Isso vai acabar. Porque isso foi fruto do pecado original. Então, todo o sofrimento que existe hoje
também é fruto do pecado original. Agora, veja, o sofrimento do animal é um sofrimento muito menor do que o nosso, porque o animal não tem inteligência. Ele não sabe o que vai acontecer com ele, diferente de nós. Uma pessoa sabe que ela está com um diagnóstico negativo de alguma doença, meu Deus, essa pessoa já sofre muito. O animal não sabe, não tem isso. Então o animal não tem o sofrimento psíquico que nós temos. Né? Por isso que Jesus autorizava comer os animais. Né? O cordeiro pascal, matava o cordeirinho para comer, Jesus autorizou e comeu a ceia pascal. Mandava Pedro pescar e comia o peixe, trazia o peixe. Então, essa questão do animal, né, é diferente da questão humana. Davi Pires, tenho uma saudade enorme e que me sufoca de meu pai que se foi há 1 ano. O que faço? Ô Davi, eu entendo muito bem isso. Eu já passei por isso também, já perdi 2 irmãos, perdi uma irmã muito nova, perdi uma cunhada muito nova, perdi a minha esposa, pai, mãe. Olha, eu aprendi o seguinte, entregar para Deus. Entregar para Deus, rezar, deixar que o tempo vá fechando essa ferida no coração da gente, né? E você ocupar seu tempo trabalhando com outras coisas, entendeu? Agora, o mais importante para mim é entregar para Deus. Aquilo que o velho Jó dizia lá, capítulo 1 de Jó, versículo 21. É Deus quem dá, é Deus quem leva. Todos nós pertencemos a Deus. Então, quando Deus leva alguém, a gente deve entregar essa pessoa para Deus. Não fica segurando, não entrega. Entende? E esse ato de entregar, sabe, essa confiança em Deus, alivia o coração da gente. Perguntas ainda do Instagram. Vanildo Silva, como a Igreja Católica vê a prática da esmola? A Igreja aprova, Vanildo, cheio de... Né? A Igreja propõe como remédio contra o pecado jejum, esmola e oração. Agora, evidentemente, a esmola, né, não é simplesmente aquela moedinha que às vezes está incomodando o bolso que você dá para um pobre. Não, é uma boa esmola. Quem sabe uma assistência para uma família carente, que tem criança, que tem doente. De repente você possa dar uma cesta básica, ou então você possa, não sei, dar um cobertor no frio, ou possa lá, entende? A esmola realmente, todos os santos valorizaram muito a esmola. Não tem instituição na face da terra que tenha feito mais caridade do que a Igreja Católica. Veja as santas casas de misericórdia. No mundo inteiro, a igreja, a caridade da igreja. Né? Os orfanatos, os asilos, São Vicente de Paulo. É a caridade da igreja, a esmola da igreja. Certo? A igreja valoriza assim. Eu sei que de vez em quando a pessoa, não, mas eu vou dar esmola para a pessoa vai beber, vai... Claro, a gente deve procurar esse discernimento. Né? Eu conheço uma cidade que as pessoas pedem para não dar esmola. Mas por quê? Porque a cidade cuida dos carentes. Né? A cidade cuida das pessoas carentes com instituições que acolhem, etc. Então, a esmola é muito importante. Professora Corrinha Leite, às vezes vejo pessoas mastigando a comunhão, isto é correto? Corrinha, não há problema. Jesus fala, tomai e comei. Agora, não há necessidade de mastigar, né? Porque a hóstia dissolve de maneira tão rápida na boca que não há necessidade. Mas caso alguém mastigue, não está cometendo um pecado, nem sacrilégio, nem nada. Jesus fala, tomai e comei. Porque o Cristo não vai sentir dor porque acontece isso. Aline Jasmin, como funciona o método Billings que a igreja ensina para o controle da natalidade? Aline, o método Billings, eu vou colocar o nome de um livro aqui, que se não me engano é da editora Paulo, chama-se O Método da Ovulação, ou o método Billings. Ele consiste no seguinte, a mulher é fértil somente 4, 5 dias por mês, mais ou menos o ciclo menstrual dela. Quando a mulher é fértil, ela percebe o chamado muco uterino, que o livro explica que é uma espécie de uma clara de ovo. E é limpa, não é um corrimento escuro. Não, é uma coisa clara. Vocês comparam com uma clara de ovo. Quando a mulher percebe isso, esse umedecimento vaginal, ela é fértil. Então, nesses dias, se ela tiver relação sexual, ela deve ficar grávida. Por quê? Porque o óvulo está
no útero esperando o espermatozoide, certo? Todo o resto do mês em que ela estiver seca, não tiver esse muco uterino, ela não é fértil. Então ela não vai engravidar. Basicamente é isso que o método Billings ensina. Agora é preciso treinar para poder fazer o método direito, ok? Muito bem, nós estamos chegando aí no final do nosso programa, 7:55, né? Aqui não é programa, né? Aqui é live, aqui a gente faz programa na Canção Nova. Eu quero lembrar que amanhã, meio-dia, nós temos o Trocando Ideias, se Deus quiser, na quarta-feira, às 16 horas, pela Canção Nova, temos o Pergunte e Responderemos, e na quinta-feira vamos fazer um programa sobre o sacramento da Crisma. Eu estou fazendo uma série de programas pela Escola da Fé sobre os sacramentos. Vou gastar aí, eu acho que uns 15 ou 20 programas sobre os sacramentos, certo? Bom, tem aqui a pergunta da Arielle Morgado: é pecado pedir para Deus para morrer? Arielle, não é pecado, a pessoa só não pode se matar, ou só não pode, vamos dizer assim, viver de tal forma que seja prejudicando a sua saúde. Não. Eu sei que muita gente pede para morrer. Eu conheci uma velhinha que eu levava a Eucaristia para ela, no tempo que eu era ministro da Eucaristia, ela me perguntava isso. Ela tinha 90 anos, se ela podia pedir para morrer. Eu dizia: olha, não é pecado, mas Deus é que sabe a melhor hora para a gente morrer. Sabe, morrer significa definir a sorte eterna da gente. Então é melhor deixar isso na mão de Deus. Não provocar nada, entende? Deixa isso na mão de Deus. Peça a Deus o quê? Forças para você viver, graça para você viver. E ofereça a Deus, né, os seus sofrimentos. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, São Paulo fala: pelas misericórdias de Deus, oferecei os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, agradável a Deus, né, como o vosso culto espiritual. Então a melhor coisa que a gente pode oferecer para Deus é o nosso sofrimento, né? Eu gosto de contar aqui a história daquele cardeal que foi preso na Tchecoslováquia no tempo do comunismo, e depois ele foi solto, parece que em 1990 por aí. Ficou 20 anos nos cárceres comunistas, né? E quando ele foi solto, um repórter perguntou para ele, um jornalista: cardeal, o senhor não se sentiu frustrado? O senhor é um cardeal da igreja, um príncipe da igreja, 20 anos preso, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar pela igreja. Ele respondeu assim, o nome dele era František Tomášek. František Tomášek. Ele respondeu assim: meu amigo, quem trabalha pela igreja faz muito. Quem reza faz mais ainda, mas quem sofre faz tudo. Eu não pude trabalhar, mas eu pude rezar muito pela igreja, eu pude sofrer pela igreja. Se for preciso, eu volto para o cárcere por amor à igreja. Que coisa bonita, né? Então tá aí, ofereça o sofrimento, né? Ao invés de pedir a Deus para morrer, ofereça a Deus todo esse sofrimento por você, pela sua salvação, salvação da sua casa, salvação do mundo. É o que mais agrada a Deus. Ok? Moreno Luciane: quando a pessoa está em pecado mortal, mas não se confessa, a pessoa vai para o inferno. Ô Moreno, o catecismo diz aqui: se a pessoa morre em pecado mortal, endurecida, não se arrepende, ela pode ir, sim. Mas veja bem, é aquilo que eu já falei aqui. A gente, para ser perdoado por Deus, antes mesmo da confissão, se a gente faz um ato de arrependimento sincero, a gente já está perdoado por Deus. Agora, para poder comungar, aí sim tem que confessar antes. A igreja obriga isso, certo? Mas um arrependimento sincero, né, pode salvar a pessoa até na hora da morte. Agora, se a pessoa endurece no pecado, sabe que Deus oferece a misericórdia, sabe que Deus oferece o perdão, mas a pessoa se fecha, aí é o pecado contra o Espírito Santo. Não é que a graça de Deus seja insuficiente, não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente, é que a pessoa se fechou. Acabou, não é culpa de Deus, é culpa dela. Entendeu? Bem,
chegamos ao final, 8 horas, né? Olha, respondemos bastante perguntas, graças a Deus. Quero agradecer a vocês que estiveram comigo aqui até agora, né? E se Deus quiser, nós voltaremos. Eu tenho feito toda manhã pelo Facebook, mais ou menos às 7h30, uma reflexão assim de 10 a 15 minutos sobre o Evangelho do dia. Todo dia. Só não consigo fazer o dia que tem alguma dificuldade. Mas quem quiser acompanhar pelo Facebook pode acompanhar também, certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.